Fala galera do sétimo ano, vamos continuar nossa videoaula do capítulo 5, agora falando sobre dois movimentos da Reforma Protestante, o anabatismo e o anglicanismo, tá bom? Só relembrando algumas coisas da aula passada e fazendo uma correção. Na aula passada eu falei na parte do luteranismo sobre a Dieta de Worms, que foi uma assembleia em que Lutero foi julgado pelos príncipes dos reinos germânicos, né? Para ver se ele se retratava, se ele mantinha suas ideias e tudo mais. Tudo isso por pressão da Igreja Católica e do Sacro Império lá que eu mencionei com vocês. Só que eu falei que teria sido 1525, na verdade foi 1521, tá? Só fazendo essa correção. Aí ele está lá na Dieta de Worms, na Assembleia, ele não muda de ideia, permanece com suas posições e acaba tendo que fugir antes da Assembleia terminar, pois ele achava corretamente que ele seria preso assim que acabasse a Assembleia. Dito isso, passemos agora para um movimento protestante que meio que foi uma corrente dentro do luteranismo que se distanciou com o passar do tempo. Vamos falar do anabatismo, tá? Sobre o anabatismo, qual que é a ideia aí? Quando Lutero ele se separa da Igreja Católica, ele passa a ganhar muitos seguidores na região lá dos reinos germânicos, tá? Da alta nobreza até as camadas populares, como eu coloquei para vocês aqui. Só que, como eu falei para vocês na aula passada, essas camadas populares teremos um porém aí. Por quê? Conforme Lutero vai ganhando mais e mais popularidade, tanto os camponeses como uma baixa nobreza, como cavaleiros, vão entendendo que as reformas do Lutero estão beneficiando mais a alta nobreza do que eles. Então, vai chegar um momento em que esses camponeses vão se revoltar e a baixa nobreza ela vai participar inicialmente desse movimento de invadir as terras da alta nobreza, de invadir as terras da Igreja Católica e tudo mais. Então, é uma reforma mais popular. Tanto que no início nós não teremos um fundador, uma liderança definitiva no anabatismo. Agora, quando esses camponeses passam a se radicalizar mais do que era esperado, essa baixa nobreza decide deixar esse movimento. Então, por isso que a gente fala que o anabatismo ele é composto principalmente por camponeses. A gente só coloca essa baixa nobreza fazendo parte do movimento no início, mas logo depois ela vai se afastando conforme os camponeses vão ficando mais radicais. E o que a gente quer dizer com mais radicais? Que eles passam a defender reformas religiosas mais profundas ainda. Por exemplo, eles vão criticar o batismo, eles vão entender que o batismo ele só deve acontecer na idade adulta e não na infância, tá? Eles vão criticar a desigualdade social entre ricos e pobres naquele momento, entre a alta nobreza e os camponeses. Eles vão defender uma reforma agrária, eles vão defender o fim da propriedade privada, ou seja, são pensamentos muito até revolucionários para o momento que a gente está analisando. Logo, uma vez que eles vão ficando mais radicais, o Lutero é chamado a atenção para se definir se ele apoiava o anabatismo ou se ele condenava, já que o anabatismo ele vem muito do luteranismo. Só que Lutero ele diz, não, na minha concepção, quem tem que tomar liderança é a alta nobreza, são os príncipes que devem governar, isso não é função do povo, o povo tem que obedecer e por aí vai. Logo, o Lutero tira o dele da reta e o anabatismo ele vai seguir sem o apoio de Lutero, com algumas ideias muito parecidas, mas sem o apoio de Lutero. E quando o anabatismo rompe com Lutero, aparece o Thomas Müntzer, que vai ser a liderança desse movimento, que agora vai ser composto somente por camponeses. Até a baixa nobreza já saiu do movimento aí, tá? E qual vai ser a sua origem? Agora sim, 1525, quando vão ocorrer os primeiros batismos provocados dentro do anabatismo, tá? Então, aqueles batismos na idade adulta, tá bom? No livro de vocês é colocado a revolta anabatista.
que é basicamente o processo da história do anabatismo enquanto um grande movimento religioso. Por que revolta? Porque eles passam a invadir cada vez mais terras, a se radicalizarem e por aí vai. Tá? E o que vai acontecer com eles no final das contas? Lutero e os príncipes germânicos vão persegui-los, né? Lutero com seus escritos e os príncipes com a violência, e eles vão estar sendo perseguidos dos dois lados. Tanto os protestantes luteranos vão ser contra os anabatistas, quanto os católicos do Império Romano Germânico e da Igreja Católica também vão perseguir essa galera toda. Então, eles não vão ter a ajuda de ninguém. Logo, cerca de 100 mil anabatistas serão mortos no decorrer do movimento. E como que eles vão sobreviver para a posteridade? Porque alguns ramos cristãos, alguns ramos de anabatistas vão sobrevivendo escondidos, como os amishes, como os Quakers, não sei como é que fala, tá? Então, por causa desses pequenos grupos que conseguiram sobreviver a essa perseguição, a gente consegue falar do anabatismo. E hoje em dia várias igrejas surgiram decorrentes do anabatismo. Um caso claro é a Igreja Batista, por exemplo. Tá? E, se eu não me engano, tem até uma igreja anabatista ali na Leopoldina Rego, do outro lado de Olaria. Uma porta, um espaço pequenininho. Tem uma igreja anabatista mesmo lá. Tá? Fora a igreja batista que tem, do outro lado também, aqui desse lado também acho que tem. Então é uma religião bastante presente hoje em dia. Tá? No final das contas, então, para a gente fechar, os anabatistas são dizimados pelos seguidores do Lutero e pelos seguidores da Igreja Católica. O movimento perde bastante força. Tá? O outro movimento protestante que a gente vai falar hoje é o anglicanismo, e esse é um pouco mais interessante. Tá? Como assim? Ao contrário dos outros movimentos, quem vai fundar essa religião não vai ser simplesmente um teólogo, ou simplesmente um religioso, e sim o próprio rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, tá? O rei da dinastia Tudor, que a gente vai falar mais ao longo do ano. E o que estava acontecendo na Inglaterra até então? Vamos lá. O rei Henrique VIII era o governante supremo, governante absoluto da Inglaterra, ou seja, a vontade dele era a que valia. Ele estava acima do parlamento, que criava as leis, ele estava acima da igreja não. Ele estava acima do parlamento, estava acima das decisões da nobreza e tudo mais. Era ele que mandava. E Henrique VIII era um católico fervoroso. Ele e a esposa, Catarina de Aragão, que era sobrinha do imperador, sobrinha não, desculpa, era tia do imperador, que a gente falou agora, do Sacro Império. E a Catarina era uma católica muito fervorosa também. O que vai acontecer? E essa história ela não é descrita no livro, não. O livro faz um resumão geral. Mas como eu acho essa história mais interessante, eu vou passar para vocês. O que acontece? O Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão. Isso até 1927. Mas o problema é que, para o Henrique VIII, era extremamente importante que ele tivesse um filho homem, para que, quando ele morresse, o filho continuasse a dinastia. Tá? E, no caso, com a Catarina, ele só tinha uma filha, que era a Maria Tudor, filha dele. E desde o nascimento de Maria, ele não conseguia ter nenhum filho mais com a Catarina de Aragão. Ou os filhos já nasciam mortos, ou eles nasciam e morriam logo depois do nascimento, cerca de semanas. E isso começou a incomodar a cabeça do Henrique VIII. E ele passou a questionar se o casamento dele era legal aos olhos de Deus. Tá? Mas não necessariamente. Na verdade, ele queria uma saída desse casamento e essa foi a desculpa que ele utilizou. E o que ele dizia? Como a Catarina de Aragão não conseguia dar o filho para ele, era um sinal de que Deus teria amaldiçoado o casamento. Mas por que teria amaldiçoado? Porque a Catarina de Aragão tinha sido esposa do irmão mais velho do Henrique VIII. O que aconteceu foi o seguinte: quando eles casaram, logo depois do casamento, o irmão do Henrique VIII faleceu
e o casamento nunca havia sido consumado. Então, se não havia sido consumado, ela poderia casar novamente, sem problema nenhum. E ela acaba casando com o irmão mais novo, que é o próprio Henrique VIII. Mas como ela não conseguia ter um filho homem, eles não conseguiam ter um filho homem, isso começou a incomodar a cabeça do rei Henrique. E ele pediu para o Papa uma anulação do casamento, dando essa justificativa, que o casamento teria sido amaldiçoado por Deus e tudo mais. Logo, ele teria o direito de se casar novamente e a Catarina ia viver o resto da vida como princesa e por aí vai. Não ia mais ser rainha. E lembrando que o Henrique VIII ele era um rei, mas era um rei teólogo. Ele conhecia bastante o cristianismo, tanto que ele havia sido nomeado pelo Papa, até então, como defensor da fé, porque ele estava, até então, contra o luteranismo, contra a reforma protestante. Ele estava defendendo a Igreja Católica. Só que o Papa diz, não, o casamento foi legal e é isso que vai ser mesmo. Então, vai ficar com ela até a morte e é isso. O Papa não concede o divórcio, porque até hoje, se a gente pegar a doutrina da Igreja, o divórcio ele não pode acontecer de acordo com a religião. Uma vez casado na Igreja, seria até a morte. O único que poderia conceder o divórcio seria o próprio Papa. Ou em casos específicos, como o casamento não ter sido consumado e outras coisas. Tá? Então, no final das contas, o Papa ele não dá o divórcio para o rei Henrique VIII. Por que o Papa não dá o divórcio? Porque naquele momento, o Sacro Império estava dominando as terras do Papa. E o Papa estava sendo mantido como prisioneiro. E a Catarina de Aragão era a tia do imperador. Então, logo que o Papa não ia ser maluco e dar o divórcio para o cara separar da tia do imperador que estava dominando ele. No final das contas, o Henrique VIII fica bolado da vida e decide ele mesmo romper com o papado e fundar a própria religião. Em 1534, então, o rei Henrique VIII decreta o ato de supremacia, que basicamente diz o seguinte, que na Inglaterra quem manda na religião é o rei e não o papa. Em outras palavras, ele funda uma nova religião, que vai ser a religião anglicana, e nessa religião o líder supremo é o rei da monarquia inglesa. Isso até hoje. Quem é o chefe da igreja anglicana hoje em dia? Rainha Elizabeth II. Permanece. Tá? Agora, e Henrique VIII casou-se com a dama de companhia, aí mas teve uma filha mulher, não deu certo, casou de novo, a mulher morreu, aí casou de novo, pediu anulação, aí casou de novo, aí foi traído, matou a mulher, aí casou de novo, por aí vai. Ao todo, Henrique VIII casou 6 vezes. E teve uma porra, teve várias tentativas aí. Mas disso aí a gente fala em outro momento. Então, Henrique VIII ele funda a sua religião e a religião ela é praticamente muito parecida com o catolicismo. Ela tem pouquíssimas diferenças. Ainda mais porque os religiosos que foram fazer parte dessa nova religião do Henrique VIII eram antigos padres e bispos católicos, que na Inglaterra eles tiveram que aceitar a decisão do rei, senão ia dar ruim para eles. Então, um ponto de vista de doutrina religiosa, no que eles acreditam, é extremamente semelhante. A diferença maior é que o chefe da igreja na Inglaterra é o rei ou a rainha e não o papa. Então isso divide o cristianismo entre anglicanos e católicos também. Tá? Agora, por que a nobreza inglesa vai apoiar essa decisão do rei? Justamente pelo que a gente falou na aula passada. Essa nobreza inglesa ela está de olho nas terras da igreja. E se o Henrique VIII ele rompe com as terras da Igreja Católica, quem é o chefe da igreja é o rei, esse mesmo rei ele pode doar as terras que eram da igreja para a nobreza, se essa nobreza estiver apoiando ele. Então era um jogo em que todos da classe dominante estavam ganhando. Claro, teríamos religiosos que iriam estar contra, teríamos membros da nobreza que também estariam, e por aí vai. Mas no final das contas, o rei, com o ato de supremacia, com esse decreto, ele consegue colocar em prática a sua nova religião e passa a ser o chefe da igreja da Inglaterra. Tá?
E o Papa vai ter que aceitar, porque o Papa não tem poder para poder contestar isso aí. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história do Henrique VIII, a gente pode conversar na aula da semana que vem no Zoom, tá? Porque tem muita coisa bem interessante sobre esse governo do Henrique VIII aí, e o das filhas dele, que a gente vai mencionar mais para frente, tá? Basicamente a gente fica por aqui hoje. Na aula que vem eu falo de calvinismo, que vai ser a última dessas grandes religiões protestantes, e falo também sobre a Contra-Reforma, que vai ser a resposta da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, tá? A gente fica por aqui. Na nossa pasta, amanhã, quarta-feira, já vai ter a revisão do capítulo 1, tá? O capítulo 4 a gente não terminou de fazer no Zoom, então faça um capítulo 4 também, para a gente terminar a correção semana que vem. E a gente fica por aqui. E não esqueçam que terça-feira é a entrega do... É terça que é a entrega do meu trabalho? Terça-feira é a entrega do meu trabalho. Então, alguns já me enviaram, mas quem não me enviou e já estiver pronto, já vai enviando para poder não deixar isso para cima da hora, tá bom? Ficamos por aqui. Continuamos semana que vem. Tchau, tchau.